Olá a todos, professor Arnaldo, do canal Língua Pátria, dando continuidade à classificação dos substantivos. Então, comecemos aqui. Substantivo simples. Estou dando exemplo de flor. O substantivo é simples. Eu chamo de substantivo simples aquele que se compõe de uma palavra só. Por exemplo, aqui, flor. Poderia ser dor, poderia ser animal, poderia ser cidade. Tudo isso é simples por ser formado por uma palavra só. Observe agora o composto. Ao contrário do simples, que se forma por uma só palavra, o composto poderá se formar por duas ou mais. Aqui eu estou dando o exemplo de beija-flor. Poderia ser guarda-chuva, duas palavras. Poderia ser pé de moleque, aquele doce de amendoim que muitos gostam, de que muitos gostam. Poderia ser pé de moça, também um tipo de doce. E assim vai. Duas palavras ou mais, o substantivo é composto. Nada além disso. Sigamos aqui. O substantivo pode ser comum. O que é comum? É aquele termo que eu uso para nomear ou identificar todos aqueles seres ou objetos, por exemplo, de uma espécie. Cachorro. Então, do animal cachorro, você pode ter um monte de cachorro. É substantivo comum. Cachorro, gato. Porém, se no acaso você tem, por exemplo, três cachorros e o nome deles eu pus um é Rex. Então, todos são cachorros, mas o nome, aquilo que os separa dos outros, é o seu nome, que eu estou chamando aqui Rex. Então, o outro poderia se chamar Totó, o outro poderia se chamar Luke. Isso seria um substantivo próprio, aquele que identifica isoladamente o substantivo. Então você tem 1000 cachorros ali no abrigo, mas você chega lá e sabe qual é o Rex. Aquele é o nome próprio e é o que o identifica. Isso é substantivo próprio. Você tem milhares de cidades no Brasil. Aí você chega e fala, eu conheço bem a cidade do Rio de Janeiro. Esse é o substantivo próprio. Rio de Janeiro. E cidade seriam todas as cidades. Mas o próprio que está identificando é o nome pelo qual você chama aquela cidade, no nosso caso, Rio de Janeiro. Isso é a diferença de próprio e comum. Primitivo ou derivado. Vejamos aqui, o primitivo é aquele substantivo, estou exemplificando aqui por pedra, aquele substantivo que ele é o nome original. Originariamente foi dado aquele nome ao longo da história, ninguém sabe quando. A etimologia é uma ciência que explica a origem dos nomes, mas não vem ao caso. Então aqui, pedra é o nome original e originário. Foi dado lá, não veio de nenhum outro. Certo? E, ao contrário, temos o derivado. O derivado é aquele que existiu ou existe a partir de um outro nome, de um outro substantivo. Observe aqui, pedreiro. Veja que eu tenho aqui o que eu chamo de raiz da palavra até o R. Então, o derivado contém sempre parte da outra palavra primitiva. O substantivo derivado pedreiro, por ter sido formado de pedra, ele traz em si a raiz do substantivo pedra, que vai até o R. E assim as outras. Pedrada, olha aqui a raiz destacada, apedrejado, empedrado, e paro aqui para dar um detalhe. No caso de apedrejado e empedrado, nós vemos que a raiz do substantivo derivado não precisa estar lá no início, ela pode estar no meio. Eu tenho aqui a primeira sílaba, a letrinha A,
no meio a raiz e o final aqui, em cor preta, juntando formei o substantivo derivado apedrejado. E mesmo caso no empedrado, a primeira sílaba, no meio tem a raiz e a finalização, que chamamos de desinência, não vem ao caso agora, mas é esse o nome. Empedrado. Formamos incluindo no início e no final. E mais outras palavras aqui. Pedrisco, né, que é uma pedrinha pequena, pedreira. Vejam que o substantivo derivado aqui, ele é formado por um processo que chamamos derivação, e tem muitas e muitas palavras assim. Só nesse caso eu citei 5, mas aqui teria muitos mais. Talvez, umas 10 ou mais. Você tem a palavra pedraria, que é o conjunto de pedras preciosas. Tem o substantivo derivado pedregulho, o nome de uma cidade aqui próximo. Temos aqui, poderíamos também usar o substantivo pedrento, que é um lugar que tem muita pedra. E há outros. Pedrez. Quem mora no sítio, na zona rural, conhece a galinha pedrez ou a carijó. Pedrez é exatamente aquela galinha que é toda pintadinha, parece pequenas pedrinhas nas penas dela ao longe. Ela se chama pedrez, e o pedrez é um termo que, substantivo derivado, veio da palavra pedra. E muitos outros há nessa situação. Entendido? Muito bem, passamos para outro agora. Coletivo. Coletivo é aquela palavra que uma só, ela por si mesma, ela identifica um conjunto. Lembrem aí da matemática, a noção de conjuntos. Várias coisas num lugar só. Então, assim é o coletivo. É um substantivo que ele, sendo um só nome, nos traz a ideia de muitas coisas, muitos seres, muitos objetos, muitos sentimentos, sempre bastante. Alguns exemplos muito conhecidos aqui que estou dando. Alcateia. Veja, é um grande grupo de lobos. Também se usa para alcateia o termo matilha. Não é o mais adequado, mas se usa. Alcateia é no coletivo é coletivo para lobos. Temos também o bando, usado para aves. Às vezes se usa para bando de meninos, bando de moleques, mas o adequado é para aves. Cardume, centenas, milhares de peixes juntos, é o cardume. A matilha é usada para cães. Muitos cães juntos formam a matilha. A fila, usado mais para cadeiras. Flora de plantas, vocês podem lembrar aí da geografia, que vocês estudam a flora de determinada região. Em determinada região tem uma flora maravilhosa, por exemplo, é para plantas. E assim há inúmeros outros substantivos que vocês poderão pesquisar em livros indicados. Mas aqui temos alguns. Então não esqueçam, o coletivo é o substantivo que, sendo um só termo, traz a você a ideia de muitas coisas, muitos objetos ou muitos animais. Entendido? Então temos aí 7 tipos de substantivos, e detalhe, até aqui o derivado, um exclui o outro. Por exemplo, se o substantivo é simples, não há como ele ser ao mesmo tempo composto. Se ele é comum, não será. Você não pode dizer que ele é comum e próprio ao mesmo tempo. Primitivo é primitivo, derivado é derivado. Entendido? Então há mais 2 tipos, que são o concreto e o abstrato. Eu vou detalhar isto à parte porque gera algumas dificuldades, algumas controvérsias. Está certo? Então aí está. Espero ter ajudado mais uma vez e vamos para a próxima.